Como você resolveria o enigma do rei? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naruhodo. E hoje é dia de desafio para os nossos ouvintes, Altair. Isso, mais um, e sendo que o anterior deixou o pessoal mais desconcertado, né? Pois é, vamos falar da resposta do desafio anterior também. Mas antes, vamos falar sobre alguns comentários que recebemos dos ouvintes. Isso. Primeiro comentário, Altair, veio do Carlos Romeu Pereira da Silva. Ele é goiano, mora em São Paulo, tem 43 anos, é desenvolvedor de sistemas e diz que é ciclista bissexto e maratonista de podcasts. Falou o seguinte: olá, comecei a ouvir um novo podcast e tenho gostado muito. O que mais gostei, curiosamente, além do conteúdo, foi a curta duração do episódio. O conteúdo fica compacto, sem distração e para quem ouve vários podcasts, que é o meu caso, melhora muito a viabilidade de consumos de vários conteúdos. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Outro comentário do Gabriel Roda, que foi quem sugeriu a pauta da meditação e falou: pessoal, obrigado, essa técnica de livrar a mente de pensamentos é o que eu faço à noite para tentar dormir, pois devido ao estresse do trabalho e pessoal, já tive noites que não consegui dormir, mas não tinha nem ideia de que era uma técnica de verdade mesmo para autocontrole. Vou tentar realizar isso todos os dias, quem sabe consigo melhorar minha qualidade de vida. Isso com certeza, procure um protocolo na internet de mindfulness e tente seguir assim o mais rigidamente possível, que provavelmente você vai colher bons resultados. Outro comentário veio do Alexandre Oliveira. Ele falou o seguinte: olha, não teve como não pensar na propaganda do cartão de crédito. Fone de ouvido, R$25. Celular, R$2.500. Ouvir o seu nome em um dos podcasts que você mais admira não tem preço. Aê! Valeu pela preocupação no trânsito. Eu pedalo com somente um fone em um dos ouvidos. E meus cumprimentos ao Reginaldo. Aí, Reginaldo, pela qualidade das mixagens. É isso aí, o trabalho do Reginaldo tem que ser reconhecido sempre. Ah, Altair, o livro do Oliver Sacks que você sugeriu já está na lista de próximas aquisições. Isso, aproveite esse livro e os outros dele também, que são muito bons. Obrigado, Alexandre. Obrigado. Outro comentário é do Cláudio Kerber, tem 38 anos, é analista de negócios de TI de São Paulo, capital. Mandou o seguinte: amigos, por gentileza, adicione a seu censo a informação de que eu também escuto vocês enquanto pedalo. De fato, eu escuto também audiolivros e meu curso de alemão. Diferente do nosso amigo que faz isso em Florianópolis, eu faço isso em São Paulo, mas aí tem a grande coincidência. Eu sou de Florianópolis. Há apenas correlação ou há causalidade? Estudos, por favor. Provavelmente é uma mera causalidade, né? Esperamos, pelo menos, né? A não ser que vocês sejam algum parente, um elo perdido entre vocês. Obrigado, Cláudio. Um abraço. Obrigado. Outro comentário é da Fernanda Carmen Oliveira de Carvalho, tem 26 anos e é advogada em Brasília. O que temos? Eu estava ouvindo o episódio 12 em que vocês falaram sobre comer e entrar na água faz mal. E fiquei sem entender o que leva à morte. O que eu sabia era que quando a gente se alimenta, o sangue se concentra para fazer a digestão. E por isso não seria legal ir para uma água gelada, pois a pele precisaria de sangue para combater o frio. Dessa forma, o sangue que estava concentrado na digestão iria rapidamente para a pele. Até aí tudo bem. O que não entendi bem foi se essa situação poderia causar a morte por exigir muito do coração, que já estava mais lento por estar recebendo menor quantidade de sangue, tendo em vista a digestão. É isso? Sim, esse é o choque hipovolêmico. Aliás, teve algumas pessoas que, infelizmente, eu não lembro agora, que corrigiram, né? Porque no podcast eu falei rápido, falei hipervolêmico. Mas na verdade é hipovolêmico, né? O volume de sangue circulante ele é baixo, e daí você tem um déficit cardíaco e você começa a ter uma falta de sangue para irrigar outros órgãos, o cérebro e tal. E aí você pode ter consequências fatais. Perfeito, então. Obrigado pela participação. Obrigado. Outro comentário, Altair, veio no site, na verdade. Isso. Não veio por e-mail no site, então a gente não tem os dados dela, mas é a Ana, que diz o seguinte: gosto muito do podcast, parabéns. Mas, na minha opinião, acho que explicar sua visão de meditação foi um tanto quanto limitada. Meditação não é só ficar acreditando no sei lá quem, cristais e não estar necessariamente ligado a uma religião, etc. Foi sua opinião e não uma explicação. O que você tem a dizer aqui, Altair? Não, então, na verdade o comentário é muito pertinente, agradeço a Ana, infelizmente não temos mais dados. O comentário da Ana não foi o único, tivemos mais alguns comentários de pessoas que falaram sobre, né? Uma coisa importante eu deixo claro para quem se sentiu ofendido ou afetado por conta de algum possível caráter jocoso que eu tive frente à ideia da meditação, peço desculpas, obviamente esse não foi a intenção. E como forma de retribuição a isso, eu vou dar uma explicação melhor, tá? Vou melhorar o meu argumento. Manda bala então. Então, por que meditação, na verdade, não significa nada?
É porque, na verdade, o termo meditação inclui muita coisa. Se você pegar a definição do dicionário, uso do tempo em um pensamento silencioso com o objetivo de relaxar ou propósito religioso. Essa é uma definição que está no dicionário. O uso do tempo não quer dizer muita coisa, né? Você pode descrever esse comportamento, essa definição, de várias formas. Ou seja, para você ter uma abordagem científica sobre algo, você tem que trabalhar com definições que você consegue reproduzir em outros lugares. Então, por exemplo, se eu digo, eu estou meditando, quem pode imaginar que eu estou num certo lugar sentado de olhos fechados? Outra pessoa pode imaginar que eu estou contemplando uma flor, né? Ou admirando um quadro. Tudo isso está dentro desse conceito geral do dicionário. Né? Essa definição relativamente aberta. Isso. Então as pessoas acham que, por exemplo, meditação é um comportamento, mas na verdade é um conjunto de comportamentos. E exatamente por isso, como você não consegue descrever adequadamente, você não consegue estudar porque você não consegue reproduzir. E daí, quando a área de mindfulness começou a ser estudada pela comunidade médica, criou-se uma nova definição de meditação que não faz parte do dicionário. Então, a definição médica é a seguinte, de meditação: é a prática de concentrar foco em um objeto, visualização, respiração, forma ou padrão, com o objetivo de refletir ou reforçar a sua consciência sobre o presente momento. Já é uma definição um pouco melhor. Um pouco mais específica, pelo menos. Exato, um pouco mais específico. Mas ainda é vago. Né? E o que é o mindfulness? O mindfulness é uma receita de bolo. Então, você consegue pegar um artigo científico que estuda mindfulness e ler a seção de métodos e você consegue reproduzir em outro lugar certinho o que for feito. E por isso que o mindfulness e não a meditação são objetos de estudo científico, porque você consegue reproduzir. Então, esse foi o tom do meu comentário, né? E a ideia por trás disso é que, para você fazer meditação e tal, enfim, isso prescinde de um pensamento religioso. E mindfulness mais ainda. Então, o mindfulness ele prescinde que você tenha alguma crença, o que quer que seja. E, na verdade, o mindfulness é um comportamento. Você consegue descrever como um comportamento. É uma prática padronizada e, portanto, estudável. Exato. Inclusive, para deixar um outro exemplo, para deixar isso mais definitivo, imagine o seguinte. Imagine uma moça que está sofrendo. Quando você imagina alguém sofrendo, você pode imaginar essa pessoa em diferentes situações. Ela pode estar chorando, ela pode estar sentada num lugar. Deprimida. Exato. Então, a descrição do comportamento sofrer, na verdade, não é um comportamento, é um conjunto de coisas. A meditação é a mesma coisa. Quando você fala que uma pessoa medita, ela pode estar fazendo N coisas. E isso não é cientificamente abordável. O mindfulness é. E o que se sabe, né, pelo podcast, o mindfulness tem bons resultados para uma série de atributos das pessoas. Então ele melhora, ele tem um impacto positivo na saúde. A meditação não se sabe. Então esse é o ponto. Perfeito. E a gente colocou como ponto de partida a associação com práticas religiosas justamente porque faz parte do senso comum. E isso está dentro do balaio da meditação, mas não do mindfulness. E a ideia aqui é justamente confrontar senso comum com conhecimento científico sempre que possível. Com certeza. Bom, obrigado então, Ana. Obrigado a todos que participaram deste episódio. Muito obrigado. O último comentário, Altair, é do Rafael Emerick. Isso. Que foi pelo Twitter. Tá? O Rafael mandou o seguinte: no Naruhodo 26... você, Altair, comentou sobre simpático e parasimpático. Porém, ambos são sistemas autônomos e não há relação com os arcos reflexo. Comentário científico aqui, hein? Exato, exato. Não, Rafael, você está certíssimo. Eu comi uma bola federal, assim. Quando você vai falar sem ensaiar direito, não é uma merda, né? Acontece isso mesmo. Com certeza, os dois sistemas, tanto o simpático quanto o parasimpático, são sistemas autônomos, claro, você não tem um controle sobre eles diretamente. Eles são responsáveis por várias funções do organismo, funcionamento de órgãos e tal. E no contexto da meditação, assim, a meditação pode gerar benefícios, o autocontrole ele pode gerar benefícios para você, e isso, não por seu controle direto, pode melhorar o funcionamento desses sistemas autônomos. Por isso que eu falei errado, eu viajei, tá? Então, peço desculpas por isso também. Canelada, então, aqui do Naruhodo, devidamente corrigida. Muito obrigado, viu, Rafael? Contamos com as suas correções futuras. Vamos, então, pro desafio Naruhodo, Altair. Sim, esse desafio deixou os pessoal de cabelo em pé, né? Esse desafio anterior, Altair, é o enigma dos 23 prisioneiros, onde um diretor do presídio reúne os 23 prisioneiros que estão chegando e diz que eles têm uma noite ou um tempo ali para combinar uma estratégia. E depois eles passariam a seguir as instruções do diretor. Isso. A ir para uma sala com 2 interruptores grandes, marcados como 1 e 2,
cada um deles podendo estar posicionado para cima ou para baixo. E aí, a partir daquele dia, ele passa a escolher um preso de cada vez, de forma aleatória. Os presos não têm contato uns com os outros? Exatamente, não têm contato uns com os outros. Eles são escoltados até essa sala com os interruptores e deve selecionar um e apenas um interruptor para inverter a sua posição quando visitar a sala. E aí ninguém mais tem permissão para alterar os interruptores, inclusive ele mesmo, o diretor, não altera. E com o tempo todo mundo vai eventualmente visitar a sala do interruptor o mesmo número de vezes que todos os outros, e a qualquer momento qualquer um pode se declarar que todos já visitaram a sala dos interruptores. E se isso fosse verdade, os 23 prisioneiros então estariam libertados. Isso. E a pergunta é, qual seria a estratégia que os prisioneiros deveriam combinar no único encontro que eles têm, antes de tudo começar, né, para que possam garantir a sua liberdade? Exato. Quem quiser ouvir o enunciado direitinho e completo, né, desse enigma, pode ouvir no episódio 25, no Naruhodo 25, como você resolveria o caso dos 23 prisioneiros. Vamos agora para a resposta, né, Altair? O caso dos 23 prisioneiros teve algumas respostas, muito menos do que nos outros enigmas. Né? Esse é mais difícil, né? Bem mais difícil, a gente já sabia disso. Mas, mesmo entre essas respostas, Altair, a gente teve disparado um número de respostas erradas. Sim. Até pela dificuldade. Então a dificuldade inibiu as respostas e trouxe muitas respostas erradas. Tá? Na verdade, a única resposta correta, exatamente correta, e inclusive a melhor explicada, tá, é de um dos ouvintes. Explicou muito melhor do que a minha própria resposta. É verdade, tanto que a gente vai ler a resposta dele. Exato, tá? ficou muito melhor que a minha. É a resposta do Josué Gentil da Cunha Neto, tá, de 51 anos, analista de sistemas de São Paulo. Nosso ouvinte. Vamos ler a resposta do Josué aqui. Ele já foi um vencedor do desafio Naruhodo do Enigma da Cobertura. A resposta dele é a seguinte, ó. Solução inicial. Eu, Josué, vou me colocar entre os 23 prisioneiros, só para facilitar, ok? Eu, Josué, informo aos outros prisioneiros, aos outros 22. Vamos bolar um esquema. Só eu, Josué, vou colocar o interruptor da esquerda para cima. Vocês façam o seguinte. Se virem o interruptor da esquerda para cima, é porque fui eu que coloquei para cima. Se vocês estão vendo pela primeira vez, baixem este interruptor. Se for da segunda vez, não mexam nele, porque quem vai baixar é outra pessoa. Ou seja, vocês só baixam uma única vez. Se virem o interruptor da esquerda para baixo, troquem de posição o da direita. Aí, quando eu viro da esquerda baixado, eu vou saber que um de vocês entrou e baixou. E aí eu levanto ele novamente para a próxima pessoa que não baixou ainda. Deste modo, quando 22 tiverem baixado, eu vou saber que todos já passaram e vou informar ao diretor. Até aí, tinha vários acertadores. Isso. Tá? Só que ele vem com uma complementação, né? Que é o que importa, que é uma falha na solução. Que é, e se o interruptor já estiver na posição inicial logo de cara, e o primeiro a entrar for um dos outros que não eu, Josué? Neste caso, ele vai cumprir o esquema e baixar, mas eu nunca vou saber que ele abaixou. Solução, alterar o esquema de baixar para 2 vezes, e não uma única vez. Assim, eles vão abaixar da primeira e da segunda vez, e a partir da terceira nunca mais vão abaixar. Assim, 44, que é 22 vezes 2 vezes, vai significar que eles entraram 2 vezes. E 43 vai significar que entraram pelo menos uma vez, mas ainda não necessariamente todos entraram na sala, inclusive ele. Né? Então, 44 é a resposta correta. Muito bom, 44 muito bom. vezes o interruptor precisa ser baixado na contagem do líder. Isso. Essa é a solução de Josué e essa é a solução que a gente elegeu como a mais perto do correto, né? A mais exata. A mais clara. A mais clara. Tá? E, portanto, é o grande vencedor desse desafio Naruhodo. Parabéns. Parabéns, Josué. Parabéns. E agora vamos para o enunciado do próximo desafio Naruhodo, Altair. Bem mais fácil dessa vez, hein? Vamos ver, né? Ah, bem mais fácil. Vamos ver. Tava inspirado no anterior, né? No outro a gente deu uma sacaneada com os ouvintes. Deu uma carregada. No nível de dificuldade. Enunciado do novo desafio Naruhodo, desta vez. O Enigma do Rei. Um rei quer casar sua filha com o mais inteligente príncipe de todos os reinos vizinhos.
Com base em uma seleção criteriosa, ele convocou 3 príncipes para seu castelo. Após um evento onde os candidatos foram anunciados, o rei disse que a escolha por aquele que tomaria a mão de sua filha seria aquele que superasse os demais em um teste de inteligência. Os 3 príncipes foram chamados a uma sala e foram sentados um de frente para os outros em uma mesa circular. Na mesa estavam dispostos 5 chapéus, 3 brancos e 2 pretos. Posteriormente, ainda sentados, os príncipes foram vendados e um chapéu foi colocado na cabeça de cada um dos príncipes, sem que eles pudessem ver a cor do mesmo. Os demais chapéus foram colocados em uma outra sala. Antes de retirar a venda dos príncipes, o rei anuncia: o primeiro a deduzir a cor de seu chapéu sem removê-lo ou olhar para ele, irá se casar com minha filha. Caso alguém pense em simplesmente chutar apenas com o intuito de ser o primeiro a responder e não descrever o processo dedutivo da sua escolha, aviso que isso implicará em uma declaração de guerra de seu reino contra o mundo, garantindo a mim o direito de prendê-lo na masmorra do castelo e atacar seu reino até que não sobre pedra sobre pedra. As vendas são retiradas dos príncipes. Você é um dos príncipes e vê 2 chapéus brancos nas cabeças dos demais príncipes. Após algum tempo, você percebe que esses outros príncipes ficam em um longo silêncio, pois não conseguem deduzir a cor de seus chapéus. Dado esse cenário, que resposta você daria para a cor do seu chapéu e por quê? Isso aí. Esse é o anunciado do Desafio Naruhodo desta semana, o Enigma do Rei. E se você quiser participar, mande sua resposta para o e-mail podcast@naruhodo.com.br. Boa sorte. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo, tá aí? podcast@naruhodo.com.br. Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Tomo arigato. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.